Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Você Investe. Hoje temos uma convidada muito especial, minha grande amiga Dani. Vou deixar ela se apresentar, ela contar um pouquinho de quem ela é. Mas a Dani, ela vem do mercado de real estate, né? Então é um tipo de investimento também que muito nos interessa. Afinal de contas, quem não quer comprar a casa dos sonhos, né? Quando a gente assiste aquela série Sunset Selling, eu já me lembro da Dani no mesmo momento. Então, Dani, conta um pouquinho quem você é, um pouco da sua trajetória, como é que você veio parar no mundo da tecnologia e das startups e o que te motiva, né, todos os dias aí a continuar nesse mercado. Vamos lá, gente. Contando um pouco da minha história, obrigada pela introdução. Ser lembrada pelo Selling Sunset é bom, não é uma coisa ruim. Mas meu nome é Daniele Fantato. Obrigada pelo convite, pessoal da Você Investe. Eu comecei minha carreira em mercado imobiliário e decidi empreender. Eu brinco que eu tenho uma pós em crise e um MBA em pandemia. Pós em crise, porque eu fui empreender no meio de uma crise lá em 2014, então aprendi muito fazendo. E MBA em pandemia, porque quando veio a pandemia eu tinha dois negócios. Um era uma consultoria e o outro era uma consultoria de varejo e o outro era um coworking. E os dois negócios sofreram muito, mas eu sempre tive a vontade de empreender em tecnologia, tinha a vontade de ter uma startup, um negócio escalável, e foi a oportunidade que eu tive de tirar esse negócio no papel. E depois de 2 anos e meio, esse negócio se chama Keyplace, e é uma plataforma de gestão de trabalho híbrido, né? A gente previu esse movimento lá atrás e hoje a gente acredita que é o futuro do trabalho, né? E além disso, a gente tem outros serviços de real estate também, né? Para apoiar o crescimento das empresas e essa mudança que está acontecendo todos os dias, né? A gente fala que o híbrido, ele é hoje, mas amanhã talvez ele não seja a próxima solução. Então a gente sempre fala de futuro do trabalho. É isso, acho que é um overview. Gente, se vocês não sabem, mas a Dani, ela é assim super ligada no mundo dos esportes. Né, ela já correu aí algumas boas maratonas e como ela falou, né, esse mundo desses últimos 2 anos a gente enfrentou aí os desafios da pandemia, especialmente a área de trabalho mesmo, de espaços, coworkings, passou por uma crise de estar fechado, mas agora tá voltando com tudo. A gente viu aí recentemente até que o Elon Musk falou, né, que os funcionários dele deu uma super polêmica, que eles têm que voltar totalmente presencial, então isso vem sendo muito debatido nas redes sociais. Eu vejo quase todos os dias no LinkedIn, por exemplo, as pessoas puxando essa pauta do trabalho híbrido. Isso gera muitos interesses, conflitos, obviamente, né? Porque quando a gente fala do Elon Musk, por exemplo, a gente está pensando numa pessoa que tem uma empresa de carro. Sim. Então, para ele, é interessante que as pessoas, de fato, se movimentem de casa. Exato. E vão até o trabalho. Não então, tem como, né? Exato. Então a gente tem que pensar nos nossos, né, no que nos interessa. Então, Dani, eu queria saber qual que na sua visão o que a Keyplace traz de inovação que diferencia a empresa no mercado e o que você considera como hoje nesse mercado boas opções de investimento, tanto para uma empresa que tá buscando, né, um lugar para alocar o seu time, os seus funcionários, então o que seria um bom investimento, e até mesmo real estate, qual que é a sua perspectiva desse mercado, como é que tá isso hoje? Conta pra gente. Vamos lá, são 2 perguntas. A primeira pergunta é o diferencial da Keyplace, né? A gente consegue entender que a empresa ela consegue ter uma redução de até 40% do seu custo com condomínios, enfim, com todo o CAPEX dela. E escolher fazer uma mudança inteligente é você reduzir espaço que faça sentido para os seus funcionários também. Então, como que a gente faz? A gente tem uma plataforma para gestão do trabalho híbrido, onde a gente mescla a plataforma com o insight e um serviço consultivo, né, para mostrar para a empresa que ela pode reduzir o espaço e gerenciar o dobro de funcionários para aquele espaço menor. Então, você consegue fazer uma redução de custo. E a gente tem muitas empresas que começaram a pensar
não ter uma matriz e obrigar os funcionários a se deslocarem de casa. Hoje, todo o plano imobiliário ele é pensado em ativos descentralizados. Então, se eu dou condições dos meus trabalhadores, dos meus colaboradores trabalharem próximo das suas casas, seja em coworkings ou espaços flexíveis, eu tenho uma empresa que intermedia isso, e eu pago nessa conta um único boleto com 20% do meu custo, né? É uma outra alternativa. Então, a gente foca muito em melhorar a mobilidade dos funcionários, melhorar a qualidade da gestão da empresa e também a redução do custo, né? Quando a gente atende uma empresa, O a gente CFO não pira, fala, né? a gente não fala nem só com o CEO, né? É uma mudança significativa que a gente acaba falando com o CEO, com o CFO, com o RH, e cada um tem uma demanda. Mas essa demanda está sempre ligada com essa questão você falou do Elon Musk, né? Querendo que as pessoas voltem para o escritório. Cada empresa tem uma cultura organizacional e um jeito de fazer as coisas, mas uma coisa é certa, o modelo antigo ele já não se aplica mais. Sim. Então, como fazer essa transição? A gente acaba apoiando muitas empresas a fazer essa transição com mais clareza e certeza de como que esse processo vai acontecer, gerindo a mudança mesmo. E a segunda pergunta era sobre Real estate real estate. e investimentos, né? Sim. Oportunidades de investimento que você considera super interessante. Legal. Eu acho que quando a gente fala de real estate, a gente está falando de um universo gigantesco, né? A gente tem empresas que agora que sempre foram patrimonialistas, estão se desfazendo dos seus ativos, repensando os seus espaços de trabalho. A gente vê muitas empresas, muitos proprietários retrofitando seus espaços, repensando e remodelando os espaços para transformar aquilo em um ativo interessante que gere fluxo para trabalho, enfim. Mas, como investimento, os fundos imobiliários que têm ativos bem diversificados são ótimas escolhas. E vocês estão em cripto, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade para entrar nesse mundo de cripto e começar a olhar a tokenização de ativos, eu recomendo, porque a tokenização ela valoriza muito rápido o ativo e depois você não perde investimento, né? Você tem todo um mercado de trade por trás. Mas acho que os fundos que têm esses ativos diversificados, eles sofrem pouco, Sim. né? Então, são investimentos mais seguros. Muito bom. É isso. Muito obrigada, Dani. Excelente sua resposta. Pessoal, só um lembrete aqui. Não esqueçam de curtir, deixar o like, deixar o comentário aqui pra gente. É muito importante para que o canal cresça, alcance mais pessoas que precisam, né, de fato consumir esse conteúdo. E queria complementar um pouco com o que você disse, que foi super interessante, da questão primeiro, da tokenização e dos fundos imobiliários. No chatbot oficial da Você Investe, que também os links vão estar aqui disponíveis pra gente, você consegue escrever lá FIIs e vai aparecer todos os fundos imobiliários disponíveis. Então, se você quer investir, você clica lá em alguns e você pode começar a acompanhar as notícias, conhecer quais são os fundos imobiliários que estão disponíveis para investimento, saber quanto que está o preço, quanto que está sendo cotado esses determinados ativos. E sobre a tokenização de ativos, eu tive uma experiência super interessante. Eu fiz um investimento mais para testar mesmo, como curiosidade, e me surpreendeu o tanto que valorizou, né? E eu acho que a questão que é interessante da tokenização de ativos é como que isso democratiza o acesso das propriedades, né? A investimento também, e a você falar, caramba, assim como numa ação, eu sempre dou esse exemplo de que, poxa, se você compra um pedacinho do Itaú, você se torna dono do Itaú, né? Mesmo que seja um pedacinho ali que custa R$14, mínimo. Mas você tem aquele sentimento de fazer parte daquilo. Na tokenização dos ativos é a mesma coisa. Então, imagina que a gente tem lá um apartamento, até para o pessoal que está em casa conhecer um pouco desses termos. Você tá em casa lá, poxa,
vi um ativo interessante aqui, queria comprar um apartamento no Nordeste. Poxa, um apartamento no Nordeste, lá na praia, quanto é que custa, né, gente? É muito dinheiro, é caro pra caramba. Mas imagina se você pudesse ter alguns centímetros daquele apartamento e você vê aquele dinheiro sendo valorizado. Isso é um exemplo de como é que você poderia investir, por exemplo, R$ 300 para ter um pedacinho de um ativo de um apartamento na praia, por exemplo. Dani, depois, se você quiser me complementar, contar Não, tá mais. certo, é isso. Eu acho que tem o famoso home equity, né? Quando Isso. você fala do mercado residencial, que você tem um pedacinho, uma cota daquele empreendimento e ele rentabiliza ou pela locação daquele ativo ou na venda do token, né? Não sou especialista em cripto, tá, gente? Então a Letícia pode falar mais. Mas acho que isso é uma coisa interessante que está acontecendo e está acontecendo com ativos de luxo também. Sim. Então a gente vê grandes propriedades de luxo fatiando em cotas e vendendo aquela cota. Então você é dono de uma propriedade de luxo e pode utilizar esse espaço algumas vezes. Mas procure empresas sérias, né? Quando a gente fala de cripto, é bom a gente procurar empresas sérias que atendem todos os requisitos, enfim, né? É muito delicado, a gente não vai fazer qualquer investimento, né? Mas eu gosto muito desse mercado, acho que é o futuro. A gente não pode não olhar para cripto. Quando eu vejo pessoas, tem preguiça, não, isso não funciona. Eu falei, gente, isso é o futuro. Então, acho que não pode ficar de fora. É isso aí. Né? Você concorda? Aham. Eu sempre brinco, né? Se você entrar hoje, você já tá atrasado. Sim. Mas ainda tá em tempo. Exato. Né? Se você entrar amanhã, tá tudo bem. Então corre ali para que você consiga fazer parte e ter um pedacinho ali também de um mercado que só cresce. Mas eu queria saber um pouquinho, Dani, como é que surgiu, primeira coisa, essa ideia de empreender com tecnologia, e porque a gente sabe que não é para todo mundo, né? E é muito difícil sair de um mercado tradicional. E você também já vem de uma família de empreendedores, que já tiveram um negócio, então com certeza corre no seu sangue o empreendedorismo, assim como corre no meu, que também sou filha de empreendedores, mas eu caí de paraquedas no mundo da tecnologia, porque eu não sei se eu já te contei, mas meu pai tem construtora também, então ele vem do mercado imobiliário e eu falei, não, isso aí eu fui pelo caminho contrário, né, e caí na tecnologia. Então como foi pra você essa transição? O que você acha que mudou na sua trajetória nesse mundo da tecnologia? E, além disso, como é que você enxerga hoje esse mercado de startups, essas oportunidades e tudo mais? Vamos lá, começar pelo como eu fui parar em tecnologia. Não sei se foi como paraquedas, mas foi assim, eu já empreendia e tinha uma consultoria voltada para varejo. Varejo começou, talvez tenha sido uma das primeiras coisas que começou a olhar para o digital, né? Você tem os e-commerces, no caso dos restaurantes, eles têm que estar nos aplicativos de delivery e isso impacta diretamente na operação de uma empresa de varejo. E como a nossa consultoria atendia empresas de varejo na época, eu comecei a entender como que eu poderia trabalhar com tecnologia e facilitar a vida dos meus clientes. E comecei a entrar um pouquinho nesse business. A gente transformou nosso escritório na época em um coworking para trazer mais empresas de tecnologia. A gente tinha essa intenção de ter empresas de tecnologia que pudessem ser nossas parceiras, porque a gente ainda não sabia como desenvolver soluções. Mas a gente entendia que a gente tinha que estar perto e tinha que saber como lidar com esse mercado, né? Falar a linguagem. E por ter o coworking, por ter feito várias parcerias com essas empresas e tudo, e gostar muito de mercado imobiliário, né, que foi a minha primeira paixão, eu criei junto com os meus sócios a Place e a gente deixou o negócio assim meio de escanteio, porque não era necessidade. E quando veio a pandemia, eu falei, poxa, e agora? E o que eu vou fazer da minha vida? Tem esse negócio aqui que tá meio parado, mas é um negócio de tecnologia com potencial de escala. Vou pegar isso aqui e vou entender como esse produto pode nascer, como esse negócio pode ser rentável e vamos fazer acontecer. E eu passei por um processo de aceleração no meio da pandemia que foi muito legal. Entendi, o negócio escalável ele tem uma trajetória completamente diferente de um negócio tradicional.
Então, você abrir um salão de beleza, você abre um restaurante, você vai abrir um outro negócio, ele não tem a mesma jornada, né? Então, a tecnologia, ela requer que você olhe para produto, que simultaneamente você entenda qual que é a jornada de funding de uma startup, que você olhe marketing, enfim... CAC, LTV. CAC, LTV, que você saiba Os termos. Os termos específicos para poder conversar com as pessoas e para poder entender o que é um ecossistema, né? Então, foi uma jornada... Foi não, né? Está sendo uma jornada muito bacana. E aí, até a gente conseguir construir um produto, uma empresa, assim, que realmente você falasse, poxa, agora eu vou vou pro mercado, né? Vou atrás de cliente, que agora eu tenho um negócio. Foi muito legal participar da construção de um produto e entender do zero como fazer esse negócio crescer. E a segunda pergunta foi sobre... Como você enxerga o mercado de startups, o mercado né? de startup. Tem tudo a ver com essa pergunta anterior. Eu acho que hoje o mercado de startup, ele não está saturado para quem consegue entrar com um negócio que não tem só uma ideia boa. Eu costumo dizer que a ideia é o valor zero, né? É zero. Uma ideia sem execução é zero. Eu acho que para negócios com modelos de negócio bons e rentáveis e pé no chão, sempre tem espaço. Acho que a gente está vendo as notícias dos investimentos, startups e tudo, e eu acho que o recado é o mesmo. Empreendedores com o pé no chão e com gana de fazer as coisas acontecerem vão ter mais espaços aí nas startups. E como tendência, eu acho que todo mundo que olha problemas reais no nosso cotidiano, e principalmente no nosso país, poxa, o Brasil acho que é um campo fértil para falta problema. Nascimento de startup, porque a gente tem problema. Então, ao invés da gente reclamar, vamos olhar e vamos ver, tá, eu consigo resolver esse problema, que é um problema local e que pode ser global, né? E entendendo esse potencial, acho que dá para crescer. Mas com o pé no chão. Acho que a palavra de ordem agora é pé no chão. Esquece o que as empresas do primeiro ciclo, do segundo ciclo do ecossistema de startup brasileiro fez com altos cash burns e, enfim. A ordem agora é pé no chão e execução. Eu não sei se às vezes eu fico chateada porque eu não peguei essa onda aí de investimentos e valuations astronômicos, né? Mas o que a Dani tá falando, né, gente, o mercado, assim, a gente tá recebendo, né, bastante notícia. Quinto Andar, várias empresas, grandes empresas, cortaram o fluxo de funcionários, né, os times, algumas em 30%, outras em 20%, até o 2TM, né, do mercado Bitcoin cortou essa semana uma boa parte dos funcionários. E aí isso tem acontecido muito pelo que a Dani falou. Sim. A questão de que lá atrás, assim, e até mesmo o Uber, eu conheci diversas pessoas que captaram, inclusive tive um chefe numa startup que eu trabalhei, que ele captou 22 milhões de dólares com o PPT, não é mentira, é real. E, obviamente, a gente sempre brinca, né? Tem uma questão de, poxa, você estudou em Stanford, você estudou em Harvard, você tem acesso ao dinheiro com uma facilidade maior, você tá no ciclo, seu pai é amigo do presidente da empresa tal. E eu critico muito isso assiduamente, porque eu acho que a gente tem que gerar cada vez mais oportunidades iguais, justamente para quem tem um pé no chão. Então, por um lado, que ao mesmo tempo que o valuation esses valuations astronômicos diminuíram, a gente tem um momento muito positivo para as startups que, como a Dani falou, são pé no chão, né? E se eu pudesse complementar aqui essa questão da tendência, eu acho que a tendência mais forte de todas é foco. Sim. Porque eu já passei por isso, né? A minha segunda startup, Você Investe, e na Filter Feed, durante um bom tempo, a gente patinou, porque a gente, por monitorar informações de toda a internet, as possibilidades que a gente tinha de criar produtos eram muito grandes. Então eu podia ser uma empresa de absolutamente qualquer coisa para atender qualquer pessoa. E até você achar o PMF, que é o que a gente chama do Product Market Fit, isso é uma jornada longa, né? E aí, quando a gente encontra esse Product Market Fit, que a gente conseguiu encontrar com muita facilidade
na Você Investe, sendo um foco de chatbot, white label de criptomoeda, isso facilita a jornada da startup. Tem um livro que eu gosto muito desse mundo de startups, que ele fala, né, o de 0 a 1. Provavelmente você já deve ter lido, né, do Peter Thiel. E ele fala o seguinte nesse livro, que duas coisas que eu gosto muito desse livro, né? Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você já lançou tarde demais, né? Primeira coisa, então tem que ir fazer acontecer até dar certo. E o segundo ponto que ele fala, que tem muito a ver com o que você disse, é a questão de encontrar um nicho de mercado que seja grande o suficiente para que você consiga dominar. Então, a Dani encontrou ali um nicho de mercado dentro da especialidade dela, que são, né, gerenciamento do trabalho híbrido, de coworkings, que ela consegue ter um domínio muito grande, né? Então, as startups também que estão assistindo aí esse programa, pensem como é que vocês, como startup, vocês vão conseguir chegar no nível aí de encontrar um mercado, um nicho que seja pé no chão e que a sua ideia e produto seja atrativo o suficiente para o investidor, né? Mas queria saber, Dani, uma coisa aqui de você, como é que você está enxergando essas tendências de inovação, né, no Brasil? Pode falar um pouco do seu mercado, mas pode falar também, no geral, o que você tá vendo, assim, que você falou, caramba, isso aqui pode ser a próxima big tendência aí do mercado. Bacana. Olhando primeiro pro meu mercado, eu acho que quando a gente fala de futuro de trabalho, você fala de experiência, é aquela coisa de humanizar. E a gente não pode falar só do remoto, e eu também não posso falar só do físico e esquecer tudo que aconteceu. Desculpa, Elon, mas você tá pedindo pra todo mundo voltar pro escritório, independente do que essa pessoa faz. Não é legal. A gente tá vendo nos Estados Unidos teve aquele movimento do Great Resignation, né? Que as pessoas pedindo demissão. Isso é uma onda que tá acontecendo aqui no Brasil, com as empresas que não conseguem reter os seus colaboradores por falta de estratégia relacionada a workplace, a gestão do trabalho, enfim, as pessoas conquistaram a sua liberdade, agora elas não querem voltar para o que existia. Isso não significa que não existe um meio termo, né? Eu acho que tudo que mistura o físico com o digital é uma tendência que chama Phi-Digital, né? Que você tem uma experiência conectada com outro universo, seja um metaverso, seja uma experiência conectada por AI, e você tem um sensor de movimento, e que você consegue linkar ela com a saúde do trabalho, ou com experiência dentro do escritório, ou, enfim, de diversas formas, né? Porque essas experiências, antigamente, elas eram utilizadas muito para experiência de marca, que era uma perfumaria, né? Sim. Não como um negócio. E hoje, a gente, com as perspectivas de se entrar no ambiente do metaverso, que todo mundo a gente ainda não sabe o que vai ser. Ele está sendo construído, né? É um Web3, um negócio descentralizado e tal. Mas a gente precisa começar a olhar para esse lado também, né? Assim como o cripto, né? Que está dentro da Web3, o metaverso também. Então, experiências Phi-Digital, eu acho que seriam a próxima tendência que a gente precisa olhar com carinho e olhar e entender como a gente pode ter modelos de negócio focado que tragam o físico para o digital, o digital para o físico, a gente consiga ter ali um ganho com isso e resolver problemas, né? E não só ativar marcas e fazer porque é bonito, porque é interessante, porque é cool. Né? Isso já não acontece, nem o festival de Cannes premia, né, as propagandas que são só engraçadas ou bonitas ou bem feitas. Tudo tem que ter resultado, né, performance. Então acho que o Phi-Digital é a próxima evolução do que a gente está vivendo. Eu não só concordo plenamente com o que você falou, mas também tive uma experiência recentemente que eu achei super interessante, tem a ver também até com o mercado de real estate, né? Foi o seguinte, coloquei o óculos, o meu time também estava comigo, viveu essa experiência conjuntamente, e a gente conseguia, né, com o óculos virtual,
que inclusive é uma das grandes apostas aí do Zuckerberg, da própria Apple, que está desenvolvendo o seu próprio mecanismo, de conseguir visualizar o escritório na planta e subir os andares. Que máximo! Então imagina você conseguir, dentro de um óculos virtual, visitar toda uma planta, imaginar como seria o seu escritório sem ele estar pronto. Então, assim, isso proporciona até mesmo, né, para o mercado uma experiência de falar, caramba, eu vou poder ver a minha casa antes dela estar pronta. Sim. Sentir essa experiência muito, de forma muito mais viva, né? Então, eu acho que tem tudo para bombar aí essa tendência. E assim, Dani, me conta pra gente também encerrando no nosso quadro aqui de tecnologia, pra gente fazer umas outras perguntinhas. Conta uma tecnologia que você não vive sem hoje, que você fala, meu, isso aqui pra mim não dá pra eu viver sem. Um aplicativo, alguma coisa que você fala, meu, isso aqui foi a melhor coisa que me aconteceu. Tudo, né? Gente, falando aqui da minha experiência, né? Quando eu comecei a trabalhar no mercado corporativo, no real estate, a gente fazia as visitas. E eu imprimia o roteiro das visitas pelo Google Maps, lembra? Que não tinha... tem o GPS no celular. Não tem. Eu imprimia os mapinhas e me perdia muito, até com o mapinha. Então, eu acho que o GPS é um negócio de outro mundo, assim. Às vezes a gente reclama... Básico bem feito. Não, a gente às vezes reclama do GPS. Tem até um TED Talk, que acho que foi das pessoas que criou o GPS. Não sei se foi... Foram 2 cientistas, né, que se encontraram, um que tinha uma tecnologia... O GPS, na verdade, ele era para ser uma tecnologia utilizada em guerras, de monitoramento e tudo. E aí, juntou com uma outra pessoa que viu outra viabilidade para essa tecnologia. Então, acho que o GPS é uma coisa maluca. Eu não vivo mais sem o Waze. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Waze, porque além dele te mostrar o caminho, né, ele te mostra o melhor caminho e ele te corta tempo, né? Ele te economiza tempo de vida. Eu acho tempo é dinheiro, né? Não, eu acho o Waze maravilhoso, assim. Eu acho que, sem GPS eu não consigo me enxergar. Eu lembro do meu pai com o livrinho, assim, dos mapas, assim, pra sair de casa e encontrar os locais. E hoje eu não consigo entender minha vida sem GPS, óbvio. O celular é um computador. A gente estava até falando disso um pouco antes de começar, né? Hoje você não tem ter um celular com uma qualidade inferior, para quem trabalha com tecnologia, é muito penoso, né? Porque a gente resolve tudo na mão. Então, não sei. Acho que eu tenho muita coisa, com certeza, que eu não vivo sem. Mas o que eu consigo lembrar... WhatsApp, né? Já todos eles. Sim, WhatsApp. Imagina a gente com o Nokia azulzinho da cobrinha, ficou no SMS. Mas assim, o GPS pra mim não consigo me ver sem o GPS. Legal, muito bom. Não, e você sabe o que é curioso? Que às vezes a gente acha, né, que a gente tem um negócio e a gente fala, mas o Google já fez. Mas fulano já fez, não vou fazer também. Sim. E o Google Maps já existia. E aí criaram o Waze, que obviamente é uma versão melhorada. E sabe quem foi lá e comprou o Waze? O Google. Então, muita gente não sabe que o Google comprou o Waze, né? Mas assim como o LinkedIn foi uma plataforma comprada pela Microsoft e tudo mais, que no final do dia, gente, vamos ser sinceros, né? O sonho de toda startup, o dream, é fazer um exit pro Google ou pra Microsoft, né? Ou para um banco, ou uma grande empresa que seja do seu setor. Então o Waze deu tão certo a ponto de que o concorrente olhou e falou, cara, conseguiram fazer melhor que a gente. Né? Não, legal que você falou, porque as pessoas às vezes falam, eu não vou abrir, não vou criar um negócio que vai concorrer com um gigante. Às vezes você criou um negócio que você tem um diferencial que ele ele excede, não vou usar uma palavra que eu queria usar, mas ele excede todas as coisas ruins, ou enfim, boas, que tem o seu concorrente, né? Então, imagina se a Cristina Juqueira fala, não tem muito banco, não. Exato. Não vou criar bem. Imagina, não tem espaço. Tem espaço. Então, os mercados, quantas empresas de real estate existem, né? E aí você pega várias que têm diferenciais e você vai ganhar naquele diferencial e o seu modelo de negócio que vai ser
o diferencial. O determinador, exato. Exato. Então é isso, não é só o Google, né? Acho que vale para todos os segmentos. Quer criar um restaurante, que crie o melhor restaurante de comida indiana, por exemplo, né? Então, enfim, é isso. E é curioso isso, porque, por exemplo, das minhas 2 startups, né, a Filter Feed, que a gente monitora informação, a gente é totalmente plugado com o Google. Então, se o Google não tivesse feito o trabalho grosso de organizar as informações do mundo, eu não conseguiria filtrar as informações do mundo. Exato. Se o Google não tivesse feito lá o trabalho de criar o Google Finance para organizar a parte de finanças, eu não conseguiria puxar preço de ativos para você investe. Então, assim, a gente tem que enxergar os players grandes como parceiros, onde a gente consegue crescer junto e tudo mais. Então, assim, essa é uma visão muito minha. Eu gosto muito de trabalhar parceria, acho que é assim que a gente cresce. E Dani, agora mudando um pouquinho de assunto, que a gente já falou bastante startup e tal, queria saber um pouquinho de você. Eu sei que você, né, obviamente, a gente já fez uma live lá no Instagram, inclusive, gente, depois eu vou deixar o Instagram da Dani aqui, sigam ela lá, viu? Nossa live sobre LinkedIn tá disponível lá, porque além de tudo, a gente como empreendedoras, a gente desenvolve vários trabalhos, né, e eu queria saber, né, um pouquinho do seu projeto de networking. Conta pra gente um pouco como é que fora um pouco, na verdade tem tudo a ver com o mercado que você atua, porque sem networking a gente não faz nada, não é ninguém, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência. Sim. Legal você ter puxado esse assunto, porque é um negócio que eu sou apaixonada. É uma coisa que eu sempre fiz instintivamente e aí entendi que era uma dor das pessoas que conviviam comigo. As pessoas falavam, Dani, como você faz como isso? Que você consegue fazer, né? E aí, na 4ª pessoa que me falou, pelo amor de Deus, cria um produto, porque eu gostei da sua metodologia, eu resolvi criar esse produto e colocar no ar, né? Então, o que é o MNA, né? É um curso para as pessoas planejarem os seus relacionamentos e conseguirem fazer contatos que elas consideravam aspiracionais, ou eu quero chegar, conversar com o investidor ou com o CEO de uma empresa que é muito relevante para mim, como que eu vou planejar esse contato? Né? Como que eu vou construir um relacionamento a longo prazo? Porque networking ficou muito mal falado, que como ferramentas de vendedor, né? Então, eu ia lá, trocava cartão, insistia para você me retornar. Quando, na verdade, networking, quando não tem troca e uma pessoa só quer vender e a outra, às vezes, não precisa daquele seu negócio, não é networking, né? Networking pressupõe que é uma troca e que as pessoas, ambos os lados estão ganhando alguma coisa, algum benefício. Então, esse curso, ele é programado justamente para as pessoas aprenderem a gerar esses benefícios para pessoas que elas talvez estão tendo o primeiro contato, né? Você quer ficar na lista de espera de um investidor ou de um CEO, ou mandar um e-mail para ele que ele não vai responder, ou você quer chegar nele com uma proposta de valor, onde você vai ser recebido, vai conseguir marcar uma reunião, tomar um café e vai construir um relacionamento a longo prazo que vai te proporcionar ganhos e ganhos para outra pessoa, né? Então, criei essa metodologia para as pessoas realmente saírem da inércia. E sabe o mais engraçado, Lê? Que eu criei pensando, não, isso aqui vai funcionar muito para empreendedores que, como eu, tiveram essa dor porque fundador de startup tem que manter um networking com o cliente, tem que manter o networking com a empresa, principalmente a gente que é B2B, né? E você tem que manter o networking paralelo com os investidores, com potenciais pessoas que entrariam, parceiros ali no seu negócio. E isso não é fácil de administrar e tem muita gente que se perde nisso. E aí, do foco. Falta de foco e você não consegue focar no mais importante, no seu ativo, na sua empresa, no dia a dia. Porque a empresa, assim, o que o investidor quer? Lucro. Né? O melhor dinheiro 20 vezes. Não, e o melhor dinheiro é o melhor dinheiro do cliente, né? Ponto. Isso a gente já sabe, é até clichê, né, falar. Mas é bom relembrar. Repetir. Então, assim, o investidor não vai resolver sua vida, né? E para sobrar tempo para você fazer isso, né, você tem que planejar muito bem os seus passos. Eu ensino a fazer isso nessa metodologia. Mas quem tem vindo muito e tem buscado muito as mentorias e o curso é o público corporativo.
Porque vamos imaginar que você trabalhou 20 anos numa empresa e num segmento específico. E aí você saiu dessa empresa. Você está deixando a empresa é quase como se fosse um sobrenome nosso. Uhum. De segunda a sexta, você vai, você conhece aquelas pessoas que você conversa. Você conversa mais com as pessoas da empresa e você está inserido numa cultura muito específica do que você fala com a sua família, com seus amigos e tal. Então, depois de 20 anos de empresa, de você tirar um crachá, e agora? Tá, quero empreender, eu quero abrir um negócio, quero entender quais são as oportunidades disponíveis para mim. Como que eu crio um relacionamento sem esse sobrenome de empresa, do zero? Como que eu crio um relacionamento? Quando eu saí do mercado corporativo, era muito engraçado, né? Eu ligava para as pessoas assim, mas a Daniele da onde? Daniele fantástico, né? Eu não sou de lugar nenhum, eu sou eu, entendeu? Eu sou eu. E aí, como é que você cria um nome, gera autoridade, e aí começa a fazer networkings que vão, relacionamentos que vão te levar a um outro patamar, né? É uma construção de longo prazo, e as pessoas, ao se deparar na internet, elas veem muitas coisas. Eu fique rico em 5 minutos, não, faço meu curso e saia ganhando 30 mil reais por mês. E não é assim, né? Para construir relacionamento, você não pode olhar as pessoas como um número, né? Então, a gente já falou, né? Que a gente ainda vai marcar um almoço com o Jeff. Vamos. o Jeff Bezos. A gente vai chegar nele. Mas, assim, com planejamento, né? Com planejamento, a gente sempre consegue chegar. Eu já cheguei em lugares que eu nunca imaginava. E se eu ficasse imaginando, não vou me apresentar porque quem sou eu, né? Quem sou eu para falar com o fulano? Esquece. Todo mundo tem algo para oferecer, né? Então, acho que eu tenho um amigo que ele fala que a gente nunca pode terminar a frase com isso, né? Eu tenho feito muito isso aqui. É isso. Ele é especialista em oratória, não posso falar. É isso. Mas. E por que? Conta pra gente agora, só pra título de curiosidade. O quê? Por que não pode. Construiu uma narrativa maravilhosa, falou um monte de coisa, depois você terminou com é isso. Simplificou, sabe? Jogou fora tudo aquilo que você falou. Dicas de networking. Oratória. Invistam em oratória. Importante, né, Lê? A gente que vive em pitch, apresentação, você não acha importante a gente se aprofundar nisso? Eu acho super. Assim, eu vou contar uma história engraçada pra vocês, que quando eu era bem jovem, lá, os meus 14 anos, meu sonho era ser deputada, né? E eu pegava um ônibus lotado, pegava 2 ônibus pra chegar na escola e tal, e eu ficava treinando como é que ia ser o meu discurso. De deputada. Eu ficava treinando horas. E curioso, porque me ajudou muito. Porque quando eu precisei apresentar um pitch de startup, hoje eu me sinto muito mais segura. Só que eu acho também que a gente tem que escolher, né, as coisas que a gente quer falar, pra quem a gente quer falar. Não ficar se prendendo a um quadrado. Eu não gosto muito de regra, gente. Sim. Não gosto de que me coloquem em caixa, entendeu? O pessoal fala pra mim, pitch de 5 minutos tem que ser desse jeito. Eu falo, eu vou falar o que eu quero aqui. Entendeu? Mas assim, eu bato a tecla. Mas é óbvio que a oratória, ela é super importante. E ela também tá muito conectada com leitura e treino, né? Quanto mais você treina, melhor você fica. E depois, gente, enfim, dê uma olhada lá na mentoria da Dan. Eu também dou mentoria de LinkedIn, é super complementar. Então, complementar. Sigam nossa live. A gente vai deixar o link aqui. Eu tô com um e-book também sobre LinkedIn, que é super bacana. Acho que vai agregar muito para vocês descobrirem também como se conectar melhor. Mas vamos seguir aqui. Bom, Dani, para crescer, né? Para crescer, o que você acredita que seja o ponto mais importante? Obviamente, networking tá entre o top, né, relacionamento, mas que dica que você deixaria pro pessoal que tá em casa pra crescer o seu negócio, né, levando em consideração que você conseguiu reinventar a sua empresa, transformou num negócio escalável, já conseguiu investimento, fechou várias parcerias. Deixa essa dica aí pro pessoal que tá em casa. Para crescer, acho que são várias variáveis, assim, mas acho que você escutar o seu cliente é o melhor termômetro, né? A gente tem aquela escuta de mercado e tal, mas no fim do dia, o termômetro é o seu cliente. Então, se o seu cliente está dizendo que precisa de alguma melhoria aqui, vá atrás, né? Primeiro, pergunta para o seu cliente, né? Vai atrás do cliente, pergunta
se ele tá satisfeito com a sua solução, o que ele acha que pode melhorar, entende quais os caminhos possíveis, esteja em contato. Então, quando a gente está em contato com um cliente, a gente sempre faz essa escuta ativa, mas também vai atrás, mostra, olha, tem essa tendência que tá vindo por aí, a gente consegue atender de tal forma, você já olhou para isso? E às vezes a pessoa nem imaginou que essa movimentação tá acontecendo, né? Então, escutem mais o cliente, porque isso reverte em, eu vou desenvolver tal feature pensando nesse problema do meu cliente, eu vou fazer alguma parceria que faça sentido pro cliente, né? E quando 3 clientes falam a mesma coisa, aí você tem que acatar e a mudança é imediata. Acho que é isso, acho que é escuta de cliente. E naveguem em outros mercados, estejam atentos, não olha, assim, Jeff, né, nosso amigo, fala muito isso, né, que é customer centric. É isso. Né, sejam obcecados pelo cliente, pelo atendimento do cliente e olhem menos pro concorrente, né, porque acho que se você tiver uma obsessão pelo seu concorrente, o passo que ele dá em errado, você também vai querer dar. Só porque ele é first mover, talvez, né? Então, olha pro cliente. Nossa, isso é perfeito, assim, tem tudo a ver com o que a gente prega e vive aqui dentro da Você Investe. E aconteceu uma coisa curiosa com a gente, que quando a gente projetou, né, a Você Investe para ser um marketplace de investimentos, e tem todos os tipos de investimento no nosso bot hoje, né? Tem ações, tem FIIs, tem cripto. Só que aí, justamente olhando para o usuário, a gente percebeu uma força. Quase 80% dos usuários estavam pesquisando criptomoedas no nosso chatbot. Por isso que a gente resolveu destinar para cripto o nosso produto. Então, às vezes a gente projeta um produto e a gente teve que reformular a persona, teve que refazer tudo. Sim. E dá trabalho, gente. Dá trabalho cuidar do seu usuário, dá trabalho. Reformular dá trabalho também. E não reformular, não só dá trabalho, como vai te fazer perder dinheiro. Exato. Porque assim, a gente tava para levantar uma rodada de investimento gigante. Imagina se eu tivesse levantado uma rodada e ia investir no lugar errado. Sim, pois é. O dinheiro, né? Então, tiro no pé, exatamente. O meu time tá falando aqui, ia ser um tiro no pé e tal. E então, assim, olha pro seu cliente, veja o que ele tá buscando, as necessidades, né? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. E aí, Dan, eu queria te fazer tenho 2 últimas perguntas pra você. Bora. A penúltima, né? Você usa algum tipo de API dentro da Keyplace? Como é que tem sido essa experiência, né? Eu sei que não é muito o seu forte, que você trabalha mais o relacionamento, mas vocês usam algum desse tipo de tecnologia? E o que você acha dessa tendência de chatbots? Vocês teriam um? Nós queremos ter, Você Investe a Filterfeed. Aê! Eu acho que o chatbot ele facilita muito o contato inicial. E quanto mais inteligente, né? Quanto mais aporte ali de inteligência, de construção desse bot, ele pode influenciar mais na decisão das pessoas que estão ali. A gente ainda vai conversar sobre isso, claro que usaria, né? E você me perguntou sobre API. A gente tem algumas APIs, sim, mas não é o principal. A gente tem uma plataforma, agora eu posso dizer que a gente tem uma plataforma um pouco mais robusta, mas eu acho que ela tem que estar pronta para receber APIs, para atender um cliente rapidamente. Legal. Então, sim, sou muito fã desse conceito de plug and play, né? Então, não sou a pessoa mais indicada para responder, assim, especificamente o tecnês, né? Mas eu acho que é um caminho para a gente flexibilizar. E facilitar as integrações, né? Você não precisa criar nada do zero, que nem Google Maps. Existe uma API lá do Google Maps que a gente consegue hoje se plugar. Então, total, Dan. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final, tá? Uma indicação de um livro que você gosta, um livro ou um filme, veja o que você prefere indicar. E uma mensagem, assim, motivacional mesmo pra quem tá assistindo esse podcast, que tem uma responsa. Aqui esse podcast é responsa. Mas eu tenho certeza que você vai deixar uma mensagem aí, porque, gente, acompanha a Dan lá no Instagram, ela tá lá às 5 da manhã no treino, né? Correndo uma maratona e eu falo, ai, gente, eu não ia treinar hoje, mas eu tô.
eu vou porque, né, minha amiga já foi, vamos lá, vamos seguir os bons exemplos. Então é sobre isso. É sobre isso. Não, já foi a fase corretora, agora a fase só treino e a foto no espelho da academia, mas estamos lá todos os dias. Nossa, tem tantas referências, assim, na minha vida, mas acho que um dos últimos livros, assim, que eu amei, eu leio muito, mas o último que deixou uma marca, assim, foi o Almanac do Naval Ravikant, que eu não sei até se tem tradução ou não, mas ele foi o fundador do Angel List, é um dos pioneiros, assim, do Vale do Silício, e, pra minha surpresa, é um livro sobre como ele enxerga a vida. Não é um livro só de tecnologia, né? Ele fala para empreendedores, fala sobre felicidade, fala sobre construção na nossa própria sorte, né? Eu acho que o que eu levei muito desse livro não existe sorte, né? Você constrói a sua sorte através dos altos e baixos da vida que você vai construindo. E ele fala uma coisa muito legal, que todo mundo... você é um produto. Então, a gente está falando de construção de conteúdo aqui, né? A gente tem 2 outros conteudistas aqui da sala fazendo assim, porque acho que a marca que a gente deixa no mundo é como você influencia as pessoas e como você vive a sua mensagem. Então, eu sempre tive esse cuidado com imagem, eu sempre gostei de escrever conteúdos e tal. E nunca tinha olhado isso como um negócio. Hoje eu já olho como um negócio e deixaria a mensagem para as pessoas que querem, que estão pensando em empreender ou que estão empreendendo. Se você tem alguma coisa que você é apaixonado e você, assim... acredita que você consegue imprimir toda a sua autenticidade, não que você tenha que transformar isso num produto, né? Mas não esconda dos outros, né? Demonstre a sua autenticidade. A vida, ela é feita de... igual juros, né? A gente vai compondo com vários pedacinhos e várias experiências que a gente vive. Então, antes eu separava Depósitos muito... bancários emocionais. Nossa, amei. Stephen Covey fala isso. Depósitos bancários emocionais. Sim. É isso. Então, assim, eu antes separava muito, Daniele, pessoa física, Daniele, pessoa jurídica. E hoje eu falo que eu sou uma coisa só, né? Eu construí isso. E eu acho voltando assim na indicação do livro, né? O Naval Ravikant explora muito isso, né? A construção de riqueza, a construção de oportunidades, da própria sorte, de você ser você mesmo e imprimir a sua autenticidade em tudo que você faz. Acho que é isso. Sejam autênticos e tomem riscos calculados e tirem o negócio do papel, né? Porque uma ideia não é nada. Não tenham medo de falar, isso é uma coisa importante, hein? Não tenho medo de falar a sua ideia, porque se você não fala, ela não viabiliza. Então, fica, fulano vai roubar a minha ideia. Meu amor, você pode falar e a pessoa não pode fazer nada com aquilo. Ou você mesmo não vai fazer nada com a sua ideia. Então, né, viabiliza rápido e ache parceiros que conseguem construir esse sonho com você, né? Ou faça sozinho. Acho muito difícil fazer sozinho, né? Então, acho que é mais fácil a gente arranjar pessoas que acreditam na gente. Exato. Gente, que emoção! Estamos chegando ao final aqui de mais um podcast da Você Investe. Mais uma vez, gente, vou pedir para vocês, claro, não esquecerem de deixar o like, coloca o sininho, ativa, compartilha, deixa um comentário, fala o que você mais gostou, fala um tema também que você gostaria que a gente trouxesse, algum convidado, enfim. Então, estamos abertos, né, a essas possibilidades. E queria agradecer também a minha amiga Dani, né? Espero que foi muito bom recebê-la aqui. Acho que a gente aprendeu muito com você, várias lições super importantes. E a gente vai estar em breve em mais podcasts juntas. Sim. Aguardem que tem novidades por aí vindo. Tá bom, pessoal? É isso. Um abraço.